Se assentar, meus irmãos. Estamos aqui hoje no 6º dia de oração e jejum, consagração ao Senhor. Quem está passando fome esses dias aí, diz amém. Só um pouquinho, né? Eu estou passando fome até as 3 horas da tarde. Meu coração não está acostumado ainda não, viu? Já foi bastante dia, mas não acostumou ainda não. Então chega lá para as 2h30, a coisa começa a apertar um pouquinho. Meus irmãos, só relembrando, líderes de ministério, os membros aí do conselho da congregação, amanhã às 8h30 da manhã estaremos aqui fazendo a nossa reunião aí de alinhamento, né, para o ano de 2026, ok? Só relembrando, dia 6º dia, mês de junho, quero ler com você Gênesis 26, nós vamos ler a partir do verso 18, Gênesis 26, verso 18, acompanhe, nós vamos ler até o verso 32, então vou pedir que você preste bastante atenção nessa leitura um pouco mais extensa. Gênesis 26, a partir do verso 18. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor apareceu e disse: eu sou o Deus do seu pai Abraão, não tema, porque eu estou com você, e o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor do meu servo Abraão. Isaque construiu naquele lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo veio ele Abimeleque de Gerar com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaque lhes perguntou: por que vieram me ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo, por isso dissemos: façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te trataremos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte os dois fizeram um juramento. Depois Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinha cavado e disseram: achamos água. Oh, aleluia, até aqui. Gênesis 26, do 18 ao 32, um texto que eu acredito que alguns de vocês, se não tenham lido, mas pelo menos já tenham ouvido essa expressão, né? Querem entulhar os meus poços. Então, basicamente essa expressão já virou até um jargão evangélico: ninguém vai entulhar os meus poços, ninguém vai destruir, os poços que eu cavei. É baseado nesse texto, nessa palavra do Senhor, onde Isaque então cava poços, e aí vem então os inimigos da terra, daquele lugar, tampam esse poço, ou seja, enchem ele de entulho para que ele não possa ser usado, Inclusive tem louvores hoje, música, gospel aí, cristã, que usa muito, essa passagem para tentar transmitir algo. Mas o que eu quero falar para vocês sobre esse tema hoje: adversidades. O que Isaque estava passando aqui, eu fiz apenas um recorte da vida dele. Óbvio que são muitas outras, mas essa é uma em que nós vamos aqui aprender, sobre
as atitudes que Isaac teve diante dessa adversidade. Por que que elas vêm, como elas vêm, o que é que elas tentam produzir em nós. E muitas vezes nós entendemos que as adversidades são instrumentos de Deus para fazer com que nós olhamos, caminhamos e muitas vezes dependamos dele. Nós precisamos depender de Deus e muitas vezes ele vai usar a adversidade como instrumento. Então, algumas coisas, algumas verdades que nós tiramos desse texto. Primeiro, as adversidades nos servem para mudança. O que nós vemos aqui é que Isaac só mudou de lugar porque tinha adversidade. Deus só falou com ele lá na frente porque ele mudou de lugar. Agora você vai fazendo as ligações. A adversidade faz com que a gente mude. Se toda vez você continuar nessa mesma ideia, nesse mesmo conceito, falando essas mesmas palavras, nesse mesmo lugar, as adversidades vão te pegar e vão continuar te pegando até que você mude. Não adianta. Como eu disse ontem, na palavra de ontem, né? Tem horas que a gente fala quando não deveria falar. E tem horas que a gente não fala quando deveríamos falar. E aí então vem a adversidade. Aí quando vem a adversidade, você é obrigado, muitas vezes, ou a falar o que você não gostaria de falar, porque agora você está acuado, você está apertado. Não tem outro jeito. Agora não tem mais saída. Então as adversidades nos fazem mudar. A mudança é parte da vida cristã. Logo, se nós não mudarmos, não evoluímos. Nós não evoluímos. Se você é a mesma pessoa que você era o ano passado, é sinal que você não evoluiu. Se a tua fé não é maior hoje do que era ontem, é sinal que você não evoluiu. Isso é um motivo de vergonha para mim muitas vezes. Senhor, às vezes eu leio um texto bíblico, na minha meditação pessoal, estou lendo o texto bíblico, falo, Senhor, eu já li esse texto várias vezes, e eu acho que eu não estou fazendo ainda o que esse texto me diz para fazer. Com vergonha. Quantas vezes, até conversando hoje com o irmão André, né? A gente que veio de berço, né? A gente vem de berço, aquela história do berço cristão, né? Irmão, não é porque você veio do berço, não é porque eu vim do berço, que eu sou perfeito. Não é porque a pessoa nasceu num lar cristão que ele é perfeito. Eu digo para você que às vezes é até o contrário, né? Porque tem gente que nasce no lar cristão é meio folgado, né? Fica meio folgadinho e tal. Não, porque eu já sou, porque eu já sei, porque eu já tenho. Aí vem a adversidade. A adversidade nos faz mudar de lugar, como aconteceu com Isaac. A adversidade nos faz mudar de padrão. Quantas vezes nós mudamos de padrão por causa da adversidade? Eu lembro uma vez, que eu até contei isso para os irmãos já, uma vez quando minha família, minha casa, precisou de uma cesta básica da igreja. Gente, aquilo foi uma quebra de orgulho tão grande dentro da minha casa. A adversidade nos fez mudar o padrão. Aí Deus estava querendo dizer claramente, eu já quis quebrar o teu orgulho, mas não foi possível, agora foi. Desse jeito foi. Desse jeito eu consegui. Permitiu a adversidade. Eu falei ontem também que muitas vezes os problemas que nós passamos, a maioria deles é por aquilo que falamos. Falamos, agora estamos colhendo a consequência. E Deus usa isso. A adversidade nos faz mudar de conceitos. Quantas coisas eu acreditava no passado, que hoje eu já não creio mais. E eu não estou falando aqui de palavra, né? Bíblia. Falando de questões da vida, que eu bati o pé e falava, não, tem que ser assim. Agora, eu lembro que quando eu comecei a liderar o ministério de música na igreja, tinha 16 anos de idade. Com 18 anos, eu já estava com a minha cabeça cheia de planos, cheia de projetos, já fazia parte do conselho da igreja, o conselho de campo, e estava ali, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E eu lembro que eu pus na minha cabeça, naquela ocasião, que iria chegar o dia em que nós teríamos todos os membros da equipe de música da igreja, tocando lá na igreja, ministrando, de terno e gravata. Ó, mano, ó a cabeça, dá uma olhada nisso, né? Você sabe por quê que isso... Hoje eu não estou pregando de terno e gravata, gente.
Só que naquela época eu queria exigir que todo mundo... Não, gente, vocês vão ver um dia, nós vamos fazer isso. Vai estar todo mundo, que o guitarrista solando de terno e gravata, o baterista, imagina, irmão. Imagina a cena. Era isso que eu queria. Logo vocês estão vendo que eu mudei. Porque eu já não estou mais assim. Mas por que eu mudei? Por causa de adversidade. A primeira pessoa que eu fui falar um dia num evento, experiência, né, gente? Fui falar num evento, vai ter um evento. Eu quero que você vista um terno e uma gravata, porque esse evento é importante. Então todo mundo vai ter que vir de terno e gravata nesse evento. A pessoa chegou e falou assim: pastor, eu não tenho. Aí ele falou: o senhor vai comprar para mim? Eu visto. Se o senhor comprar, tudo bem, eu ponho. Aí na minha cabeça veio: nossa, eu já tenho tanto problema, gente. Vou arrumar mais um problema por causa de terno e gravata. A diversidade faz a gente mudar os conceitos, gente. Vou criar mais um? A minha cabeça é assim: eu podia ter ficado sem essa, né? Irmão, vem bonito, tá bom? Apenas venha bonito. Não venha indecente, venha bonito. Simples assim. De repente, se você quiser criar uma paleta de cores, como tem hoje, gente, era assim. A adversidade faz a gente mudar. Não, eu bato o pé até que eu tenho filhas. Opa, peraí, bati o pé que tinha que ser assim. Agora que você tem filho e filha, irmão, você sabe que a coisa não é. A adversidade fica reclamando, às vezes: onde já se viu essas crianças chorando na igreja? Antigamente era assim, não podia ter um pio. Até que eu tenho filha e vejo como é que é. A adversidade me fez mudar conceito. Hoje eu tenho claramente a minha consciência de dizer assim para quem é mãe, pai de filhos pequenos aí, bebês: filho é uma bênção do Senhor, inclusive dentro da igreja. A adversidade faz a gente mudar. Se a adversidade não te mudou, prepare para a próxima, viu? Que Deus já está preparando. Ele está esperando que na próxima ele muda. A adversidade nos faz mudar de patamar. Aquilo que eu era antes, um crica, se podemos dizer assim, né, a palavra, eu era crica, era chato. Hoje eu já sou mais maleável. Mudei de patamar. Tem coisas que não me abalam mais, porque eu passei por adversidades. Tem coisas que não me pegam mais, porque eu passei por adversidade. Gente, Isaac, ele foi mudando. Ele foi mudando. Ele não foi brigar com todo mundo. Ele simplesmente saiu, ele mudou. O que aconteceu com Isaac? Ele simplesmente esperou. E quando ele esperou, as pessoas que vieram até ele: ó, realmente Deus estava com você. Isso é mudar de patamar, gente. Ele não falou nada, boquinha calada. As pessoas foram até ele. Falou: ó, eu vi agora que Deus está contigo mesmo, viu? Nós tentamos de tudo para acabar com a sua vida e não deu jeito. E é o detalhe: como nós vimos que Deus está com você, por favor, seja benevolente com a gente. Olha, gente, isso é mudar de patamar ou não? Agora tem gente que não, ele vai atrás do problema. Ninguém vai mexer com isso aqui meu. Ninguém vai colocar o dedo nisso aqui meu. Se Isaac fizesse isso, ele ia morrer com um poço. Ele ia morrer com um poço, simples assim. Ia juntar todo mundo contra ele por causa de um poço. Ah, não. Isaac falou: não, vou mudar, eu estou em outro nível, eu estou em outro patamar. Eu mudo para lá, porque Deus está comigo lá também. E se chegar lá eu tiver outro problema, eu mudo para outro, porque Deus está onde quer que eu esteja. Amém, meus irmãos? As adversidades nos servem para que nós façamos mais. Presta atenção. Tem horas que as adversidades vêm para mostrar que você tem um potencial que você nem imagina. A adversidade vem como um empurrão e dizendo: eu cheguei até aqui, daqui eu não vou mais, eu tenho meu limite. Aí vem a adversidade, daquele empurrão em você. Aí você vê: puxa, eu posso ir mais um pouco. Foi o que aconteceu com ele. Nunca na história um homem cavou tanto poço em tão pouco tempo, gente. Vocês sabem como cavar poço não é qualquer jeito, né, gente? Não é qualquer modo. Você está dizendo: eu estou cansado de cavar poço, eu já não aguento mais. Aí vem a adversidade e fala: opa, você aguenta sim. Pode preparar aí que você vai cavar uns par de poços na tua vida. Vão tentar, vão vir, vão destruir, você vai cavar de novo. A adversidade vem então, serve para mim e para você.
fazermos mais, para tirarmos forças da onde aparentemente não tem. Vai cavar mais. Ah, pastor, mas não aguento mais. Fala com Deus, Ele vai te dar força. E não se lembra da nossa primeira? No dia Ele vai te dar força, viu? Fala com Deus, porque quando chegar a hora Ele vai te fortalecer para isso. Ah, não aguento mais. Aguenta, porque se você ficar falando não aguento mais, aí que Deus manda uma adversidade mesmo, para mostrar para você, tá vendo como você aguenta? Você está vivo aí, né? Eu tirei um tempo ontem para assistir um filme com a Júlia, e eu estava até falando com a minha esposa hoje sobre isso. É um filme meio, não é aquele filme assim, maravilha de filme, meu Deus, mas a história é legal, né, Júlia? Cadê a Júlia? Legal, né? Aí a moça, ela tinha passado por um problema familiar muito difícil, uma situação que abalou ela emocionalmente muito grande, a perda de um filho. Qual que foi a ideia dela? Eu vou como nós estamos transmitindo, é perigoso se eu falar tudo, eles me cortar. Eu vou me suir, vou fazer isso, vou acabar. Quando ela chega dentro de um precipício, estava olhando para baixo, aparece uma pessoa e fala assim para ela, começa a conversar com ela, viu? É o seguinte, você tá tudo destruído, mas isso não significa que é o fim. Isso não significa que vai tudo se acabar. E essa pessoa começa a desenvolver diálogo com ela, e ela então fica meio atraída por essa pessoa. Gostei da conversa, desiste do plano e começa a seguir essa pessoa. Logo, essa pessoa era um assassino em série, um cara em série, que eu digo, desculpa o em série aí, mas é um psicopata, podemos dizer assim, um maníaco. Ele fazia isso. Aí o que ele começa a fazer? Perseguir ela, dopa ela, dá uma dopagem para ela, e falou, agora eu vou te levar para o lugar, você vai sofrer um pouco e tal, você vai passar por um processo, e ele explica o que ele vai fazer com ela, tudo, até que você vai, de fato, você pode realmente falecer. Essa mulher começa a lutar pela vida dela, ela começa a atrapalhar os planos do assassino. Aí ele mesmo, uma hora, chega para ela e fala assim, viu, até agora há pouco você estava, querendo, por que você está lutando? Irmão, quando a adversidade vem, as coisas mudam, se muda. Eu fico pensando então, quando chegou esse tempo, quantos de nós aqui já nos passamos por isso? Uma pessoa vem, pisa no teu pé, pisa no teu calo, o que você faz? Opa, deixa eu tirar o pé daqui, porque... Aí você vem, outra pessoa vem, pisa de novo, mas você mudou de lugar, meu Deus. Você vai e muda outra vez. Gente, na terceira vez, você, ao invés de tirar o pé, você parte para o ataque. É mais ou menos assim. E o Senhor muitas vezes permite a adversidade para dizer, seja quantas vezes for necessário, mude, porque a adversidade vem para mostrar que você tem força para aguentar isso aí, você suporta. Muitas adversidades também nos servem para conhecermos pessoas com quem lidamos, para saber quem está conosco de verdade. Você está construindo ali, não, aqui a galera é tudo gente boa, até que você construa o teu poço. Quando você construir o teu poço, quando você começar a tirar água de lá, opa, aí começa, na mensagem de amanhã eu vou falar sobre isso. O problema do diabo para com as nossas vidas, não é o dia que você nasce e nem o dia que você morre. O problema do diabo comigo, com você, é o dia que você cresce. Cresce para você ver. Faz alguma coisa para você ver, que vai aparecer de pedra no teu poço. É isso. Está nascendo, tudo bem. Está morrendo, tudo bem. Cresça. O trabalho do diabo é te fazer morrer, e não é fisicamente que eu estou dizendo, é te fazer morrer em todas as outras áreas. Você pode estar um morto-vivo dentro da igreja. É aquilo que o Senhor fala para a igreja de Apocalipse. Você tem fama de que é isso, que é aquilo, mas vocês estão mortos. Vocês estão fazendo o que o diabo quer que vocês façam. Mortos. Os mortos
É esse o objetivo de Satanás. Cresça. Quando ele então cava um poço, ele chama a atenção, porque algo ele produziu. Logo ele começa a perceber que as pessoas que estão ao redor dele não era quem ele esperava, não era aquele, lugar tão maravilhoso que ele achava. Meu irmão, você só vai saber as pessoas que estão com você, se estão com você mesmo, o dia que você crescer, viu? Porque, irmão, crescer, uma pessoa chegar para você e falar assim: eu sou teu amigo lá e sou teu amigo aqui, eu sou teu parceiro lá e sou teu parceiro aqui, eu sou teu parceiro lá e sou teu parceiro aqui, mesmo que você esteja discordando de mim, que você não esteja gostando do que eu estou fazendo, eu continuo aqui. Mas esses caras não, cresceu, opa, peraí, eu quero um pedaço disso aí, se eu não tiver um pedaço disso aí, eu vou entulhar e não vamos ter nenhum de nós dois. Já viu isso? Isso é uma artimanha de Satanás. Satanás hoje trabalha na mente das pessoas assim: se eu não posso ter, fulano também não pode. Se não vai ser meu, também não vai ser de ninguém. Então o que acontece com ele é que ele começa a perceber que o terreno onde ele está pisando não é bom, melhor eu sair. Sabe quem ele percebe que está com ele? É o servo, gente. O servo mandava cavar, cavava. Entulharam, né? O servo podia até ficar nervoso, até ficar bravo. Vamos mudar. E quando chegar lá, nós vamos cavar de novo. Senhor, mas o senhor está fazendo... É assim mesmo. Quem está com a gente é assim mesmo. Cava o quanto for necessário. As adversidades nos servem também para mostrar que quem nos defende, na verdade, é Deus. Ele não precisou se defender. Isaac não precisou entrar em guerra. Isaac não precisou falar uma palavra sequer. Ele só mudou. E chegou lá na frente, Deus não falou para ele: eu estou contigo, Isaac. E não chegou lá na frente, os inimigos não foram até ele e disseram o que para ele? Deus está contigo, Isaac. Os outros viram que Deus estava com ele, e o próprio Deus falou que estava com ele. Gente, no final de tudo, se você entregou a sua vida para Deus, não fique se defendendo, porque o ditado diz: quem muito se defende, muito se acusa. Se está defendendo demais é porque, opa, tem uma fumacinha aí, alguma coisa tem. Isaac não ficou se defendendo. Tá, mas Senhor, eu mudei de lugar aqui. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu já construí 2 outros poços. Foi muito trabalhoso aquilo, me acabaram com a minha vida. Não se defenda, deixa. Deus vai tratar com quem tiver que tratar, do jeito que tiver que tratar. Deus te defende. Uma das coisas que a gente aprende na escola pastoral, antes da gente ir para o ministério, é justamente isso. É duro de viver isso, tá, gente? A gente aprende, mas para viver não é tão fácil não. Que é um pastor, todos os pastores sempre vai lidar com um grupo maior, um grupo grande. Se eu for justificar para todos vocês aqui cada decisão que eu tomo, você imagina como é que não seria? Então é o seguinte, a gente tem que trabalhar com isso, é o que a gente aprende. Deus nos defende. Eu posso ensinar, eu posso falar, mas o que está rolando na rodinha, no grupinho, Deus me defende. Porque se Ele não defender, eu não posso estar em todos os grupinhos, eu não posso estar em todas as rodinhas, infelizmente. E a igreja, irmão, é feita de grupinho, de rodinha, natural. A questão é o que a gente faz com isso, o que a gente fala, qual é o aprendizado que isso tem. Então deixa que Deus vai te defender. As adversidades nos servem muitas vezes para ouvirmos a Deus. No versículo 24 é maravilhoso. O Senhor, Ele reafirma aquilo que Ele falou para Abraão. Veja, nós estamos falando de Isaac. Ele fala para Abraão, e Deus então confirma na vida de Isaac. Isaac, tá complicada a situação aí, né? Você cavou poço pra caramba, o negócio foi, estão te perseguindo, você foi mudando, só que é o seguinte, Isaac, me escuta aqui, eu estou contigo. Isaac, se você precisar mudar de novo, eu estarei contigo lá.
aonde você vai, eu vou estar com você, porque eu prometi isso para Abraão. Então eu estou falando aqui para você, é difícil, Isaac, é poço, é muito poço para você cavar, mas eu estou com você em todos eles, naqueles que você está construindo e naqueles que os inimigos estão entulhando. Eu estou com você. Porque a alegria, gente, presta atenção no que eu vou dizer, quando eu aprendi isso eu nunca esqueci. A alegria de um servo de Deus é a presença do próprio Deus e não aquilo que Deus pode dar. Quando acontece aquela pesca maravilhosa lá com Pedro e Jesus, o que Pedro faz? Ele abandona os peixes, ele abandona o resultado da pesca e fica com Jesus. Por quê? Por que isso, gente? Essa é a lógica do reino. Tá, Senhor, se o Senhor é capaz de fazer tudo isso, eu quero o Senhor e não tudo isso. Porque se eu estiver com o Senhor, eu sei que eu vou ter tudo isso. Vocês estão entendendo? Pedro escolhe e diz assim: Senhor, o que é isso? Isso deu um nó na minha cabeça. O Senhor veio aqui resolver um negócio que eu estava há muito tempo querendo. O Senhor veio aqui e resolveu. A sua presença eu vejo. Então tá bom, agora eu quero a tua presença para sempre. É isso que eu quero. É a tua presença que eu quero. O que acontece com Isaac é isso. Deus chega e fala assim: Isaac, pode ter pedra em cima de pedra, pode derrubar, pode acontecer o que acontecer, mas eu estarei com você. E é isso que tem que importar, Isaac. É isso que importa, a tua presença é o que importa. Está caindo o mundo, mas é a tua presença que importa, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A adversidade vem para o teu ouvido ficar bem atento. Deus às vezes está querendo confirmar coisas que Ele já falou para você, que Ele já falou para a igreja, que Ele já falou para nós, mas às vezes estamos tão ocupados. Então vem a adversidade, porque na adversidade o joelho começa a doer mais, na adversidade os olhos lacrimejam mais. Opa, então vamos ouvir a Deus. Aí Deus vem e fala: está doendo? Está complicado? Eu estou contigo. Louvado seja o Senhor. As adversidades nos servem também para lembrarmos das promessas de Deus. Tem gente que acha que a adversidade é para desanimar daquilo que Deus... Não, a adversidade é para te tornar sensível e lembrar daquilo que Ele falou. Se Ele falou, Ele cumpre. Se Ele falou, Ele cumpre. As adversidades nos servem também para mostrar, obviamente, como eu já disse, que Deus está conosco. E por último, as adversidades nos servem, e eu julgo a você que no tempo que nós vivemos, esse para mim talvez seja a situação mais difícil que a gente passa, nos servem para aprendermos a esperar. Eu preciso aprender a esperar. Engraçado que a Bíblia diz que na última mudança de Isaac, ele chega no lugar, no texto que nós lemos, a primeira coisa que ele faz um altar ali, adora ao Senhor e manda os servos cavar um poço, ok? O texto diz que no dia seguinte o Senhor fala, confirma. Depois veio os inimigos, falaram com ele: ó, Deus está contigo, estamos vendo que está com você e tal. E o texto termina dizendo o quê? Depois que tudo isso aconteceu, que os inimigos vieram, que demonstraram de fato que Deus estava com ele, que enfim, resolveu toda a situação, o texto termina dizendo: e aí vem o servo dizendo: olha, aquele poço que cavamos, como nós chegamos aqui, achamos água. Na última tentativa, a água não veio na hora como veio nas outras. Na última tentativa, só no outro dia que eles conseguiram encontrar água. Só no dia seguinte. As adversidades muitas vezes nos fazem exercitar a nossa capacidade de esperar as coisas acontecerem. Irmão, se tem uma coisa que domina o nosso tempo, é a ansiedade, irmão. Somos ansiosos demais. Ansiosos, queremos que as coisas aconteçam assim, no estalar de dedos. Sabe por quê? Porque lá no McDonald's é assim.
Lá no McDonald's é fast food, então eu quero que seja assim na minha vida. Eu comprei um computador melhor porque o outro era muito lento. Esse é rápido. Se o computador é rápido, as coisas na minha vida tem que ser assim também. Eu preciso me atualizar e fazer que as coisas sejam muito mais rápidas. Não. E o Senhor manda adversidade. Meu filho, então agora senta e espera. Vai chorando, vai clamando. Tá sofrendo, louve. Tá chorando, louve. Porque é lindo cantar, né, gente? Maravilha, louvor. Olha que louvor lindo. É lindo você cantar isso, mas é difícil. Tá sofrendo, louve. Tá chorando, louve. O que é isso? É exercitar a paciência. É o chamado chá de cadeira de Deus, irmão. Espera aí. Espera aí. Esses dias Deus falando, né, na minha meditação pessoal, eu fui numa consulta médica. Gente, mas eu saí de lá tão nervoso, gente. Mas tão nervoso. Até aquele dia saiu todo mundo nervoso aquele dia lá. Pode confessar, minha senhora. Nem o médico nem com ela, era comigo o negócio. E eu fico nervoso mais rápido que todo mundo lá. Se ela ficou é porque a coisa foi feia. Foi feia. Gente, 2 horas esperando para uma consulta. 2 horas. E não era uma consulta assim, você fala, meu Deus, não. Era um retorno de um procedimento que eu tive que fazer. O médico ia dar uma olhada para continuar, se continua, como é que faz, não sei o quê. Enfim, 2 horas. E não é aqui em Limeira. Nós fomos para um lugar para fazer o específico tratamento. E trataram a gente. Aí você olha para o atendente assim, com perdão da expressão, não posso falar essa expressão. Não, essa não vai dar. Essa não vai dar. A mulher estava pra gente. Ela estava desse jeito pra gente. Você chega lá, moço, com todo carinho, todo respeito, moço, não, é assim mesmo. Okay? Aí na próxima que eu fui falar, não, você é o próximo. Gente, passou 1 hora. 1 hora. Aí quando eu cheguei, falei, moço, infelizmente nós vamos embora, 2 horas, não dá não. Gente, a Esther estava gritando dentro do consultório, assim, fazendo um regaço. E ela não tinha entendido, moço, não dá pra gente aguentar. Não dá. E saímos de lá nervoso, bravo. Gente, 2 horas, ok? É tempo, não é? É bastante tempo. Não, tem muita coisa para fazer e tal. E aí nas minhas meditações pessoais, Senhor, tratando essa questão do tempo, e eu comecei a perceber nisso que o Senhor estava falando para mim. Muitas vezes tem coisas que eu vou permitir sobre a sua vida, para que você aprenda então a se acalmar. Primeiro se acalma, respira fundo e espere o tempo que for necessário. Não fica ouvindo vozes. Você tem que fazer. Você tem que dar o resultado. Tem que acontecer logo. Fala para a pessoa que está dizendo. Espera. Calma. Segura a onda. Você está apavorado. Mas já faz 10 anos. A pergunta é: faz 10 anos para você. Você já perguntou para Deus quanto tempo faz? Mas já faz não sei quanto tempo. Você já perguntou para Deus quanto tempo passou no tempo dele? E Deus está falando: acabou de fazer, acabou de começar e você já está pedindo? Como assim? Cuidado, espera. O último poço veio somente na manhã seguinte. Olha que interessante, os outros poços, a Bíblia não fala, cavou, deu água. Cavou, deu água. Naquele que, já estava cansado, já construiu um monte. No último que você fala, não, demorou mais. Só no outro dia. Porque Deus tinha todo um contexto para fazer acontecer. Os inimigos tinham que vir, tinha que reconhecer, Deus tinha que falar com ele e tudo isso. E aí depois vieram os servos. Olha, dessa vez foi mais difícil, mas achamos água. Irmão, quem está pronto aqui para receber essa notícia? Você já cavou teu poço faz não sei quanto tempo. O Senhor está dizendo para mim e para você: esse é o ano que você vai receber a notícia. Achamos água. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do nosso Deus.
Louvado seja o Senhor para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar, vamos orar. Ore ao Senhor, faça a sua oração aí, aonde você estiver, como você estiver, fique à vontade, ore, 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 clame ao Senhor. Lembre dessa palavra, se for o caso, fale: Senhor, me perdoa, e obrigado, Pai, porque o Senhor mandou as coisas no tempo certo, porque o Senhor tem permitido essa adversidade, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, por mais louco que isso pareça. Oh, aleluia.